Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Prosendo com a História. Tudo tranquilo, meus amigos? Vocês ouviram falar em Salvador Pinheiro Machado? Não? Pois vou contar para vocês a história dele. Ele foi o homem forte do Brasil até 1915. Foi um grande revolucionário que nós tivemos e foi assassinado de uma forma bastante misteriosa. Fiquem aí mais uma vez para esse capítulo que é uma história que não é contada na escola. Conto com vocês. Bueno, meus amigos, de volta aqui, depois daquele nosso cenário bastante gauchesco, né? Quero falar para vocês que não era Salvador Pinheiro Machado o nome do biografado, mas sim José Gomes Pinheiro Machado. Não errei muito longe, porque um é irmão do outro, né? E eu estou hoje de lenço branco porque eu sempre fui governista, jamais comunismo contra ele. Tomando meu cafezinho bem gentleman, porque José Gomes Pinheiro Machado era um cara gentleman, apesar de ser 5 vezes faca na bota, elevado ao quadrado, esse 5. Vamos conhecer um pouco do homem mais forte da República Velha, o mais poderoso indivíduo que viveu nos primeiros anos do Brasil República. Ele nasceu em 1851 e faleceu em 1915, ou melhor, foi assassinado em 1915. Então, se tu pensa que o episódio de faca em candidato, ou então um atentado político contra figuras públicas no Brasil, ele é uma coisa de agora, como aconteceu com um certo capitão, nosso presidente, isso é muito mais antigo do que tu imagina, meus amigos. Muito, muito mais antigo do que tu imagina. Mas vamos aos fatos. Bueno, com aproximadamente 15 anos, ele se alista no Corpo de Voluntários da Pátria, o famoso Corpo de Voluntários que lutaram na Guerra do Paraguai. E aos 17 anos, lutando lá, ele foi salvo pelo seu pai, porque infelizmente ele estava passando já por agruras muito fortes no charco, né? Imagine um rapaz super novo e lutar numa guerra que é considerada, como já citado aqui, a mais sangrenta que tivemos. Nesse ponto, ali pela década de 1870, já com seus 20 anos, 20 e poucos anos, ele vai estudar num dos maiores centros do país, onde formavam as mentes intelectuais e políticas no Brasil da época, que era a Faculdade de Direito de São Paulo. Infelizmente, sempre esses universitários, esquerdista querendo mudar e transformar o Brasil. A gente tinha que apagar com tudo isso, né? Porque nós somos chimangos, nós somos governistas. Mas, enfim, lá ele se mete na política, como eu falei. Se junta com Fernando Abbott, Júlio de Castilhos, Assis Brasília e fundam o PRR. Lembrem-se bem, RR. O famoso RR da perninha de Rodrigo Cambará, no seu duelo que ele teve, um certo capitão Rodrigo. Mas é outra história, não vamos chegar a esse ponto. No golpe, olha só, outra vez a palavra golpe, que nós tivemos entre 1889 e 1890, 15 de novembro de 89, nós acordamos uma república, mas dormimos no dia 14 de novembro com uma monarquia, uma coisa muito louca, né? Ele consegue, com auxílio do seu tio, que era Venâncio Aires, também outra figura famosa na história do Rio Grande do Sul, se eleger como senador da República. Ele se elegeu em 1890, na primeira eleição que nós tivemos em 1890, e foi sair do Senado Federal apenas em 1915, quando foi assassinado. Mas vamos chegar nesse ponto aí. Lembramos que ele foi um dos signatários da Constituição de 1891, ou seja, ele assinou aquela Constituição de 1891.
tenho aqui o meu compêndio, porque falando de uma figura como Pinheiro Machado, infelizmente na história do Brasil ela não é muito comentada. Mas nós vamos adelante e ao despacito. Enfim, 1893, 1895, explode a famigerada Guerra das Degolas, que depois apareceu no cantinho aqui, sobre ela, no tempo das Degolas, um episódio que nós tivemos, e ali ele é o formador da temida divisão norte do estado. Aquela mesma divisão que teve o general Firmino de Paula, que tivemos também o massacre do Boi Preto e tudo aquilo que já foi comentado aqui no nosso canal. E dali ele sai como general honorário. Logicamente que entre 1895 e 1896 ele vai se preparando para o cenário e em 1897 acontece um episódio que dificilmente tu vai saber na escola, que é o episódio onde o então presidente da República, Prudente de Moraes, sofre um atentado. Um cara, bispo de sobrenome, mas não Adélio Bispo de Oliveira, o nome desse bispo era Marcelino Bispo de Melo. Dizem que as mães deles eram irmãs, mesmo tendo uma diferença de 121 anos entre os dois atentados, ao atual presidente, né? E também aquele atentado contra Prudente de Moraes. Nesse atentado é morto o general Carlos Machado Bittencourt, aquele que devasta toda Canudos. Não foi uma morte assim tão grande, porque graças à luz superior ele morreu. Esse cara, ele era o demônio em forma de gente. Ele matou cerca de quase 800 pessoas degoladas, incluindo crianças, idosos e gestantes. Matou na Guerra de Canudos. Eles foram lá para receber os restantes das tropas que vinham de Canudos em 1897 e ali Marcelino Bispo de Melo tentou atacar ele também com uma faca. Mas vejam só que coisa gaúcha, né? Uma faca de novo envolvendo o assassinato ou tentativa de assassinato de uma figura pública. Mas enfim, o que tem a ver Pinheiro Machado com isso? Dizem que ele foi um dos articuladores também desse atentado que levou à morte do general. Claro, ele pegou uns dias de cadeia, uns 32, 33 dias de cadeia e foi liberto depois. Agora vamos à personalidade dele. Ele era um cara, como eu falei no início do vídeo, ele era um cara de 5 facas na bota elevado ao quadrado. Apesar de, como eu estou tomando meu cafezinho com o dedinho levantado, como um gentleman inglês, ele também era um homem refinado. Mas sem levar desaforo para casa, é claro, né? Porque era gaúcho, era rio-grandense, ele era o cara, não era muito assim essas coisas, né? Ah, meu café tá ficando frio, fraco e fedorento, os 3 Fs de um café, gente. A personalidade dele era envolta o quê? Naquele misticismo do caudilho rio-grandense, o que mandava e os outros obedeciam. Ou seja, manda quem pode, obedece quem precisa e tem juízo e não tem, e tem amor à sua vida, é claro, né? Em 1902 já é articulado por ele um dos cargos mais poderosos que ele teve na República. Ou seja, o cargo mais poderoso que transformou ele no homem mais forte do primeiro ciclo republicano brasileiro. Ele era líder incontestável da Comissão de Verificação dos Poderes, ou seja, ele poderia vetar qualquer tipo de tentativa de campanha. E claro que ele utilizava aquilo para os seus aliados. Então, os seus inimigos, eles eram cortados das tentativas de campanha. Com isso, ele já começou a colher inimigos e semear inimigos em todas as partes que chegaram onde é que nós chegamos. Só que também era um grande articulador. Ou seja, 40 anos antes do Getúlio se matar, já tínhamos um articulador na República. 40 anos antes de Getúlio.
cerca de 90 anos antes de explodir o populismo do século XXI, com Luiz Inácio Lula da Silva, nós tínhamos um articulador muito grande e que sabia utilizar da sua força e autoritarismo para equilibrar e, digamos assim, ser aquele cara que dava as últimas cartadas, mesmo não estando muito no foco. Ou seja, na mídia da época, que eram os jornais. Vejam só, ele chegou a unir o Pampa rio-grandense ao Cariri sertanejo, porque ele tinha como aliado nada mais nada menos do que o padre Cícero Romão Batista, ou seja, o Padim Padiciço, que era um líder regional em todo o Nordeste incontestável. Ele enfrentava os coronéis nordestinos, chegou até a ser expulso da Igreja Católica, ser excomungado no período. Em 1906, ele se envolve assim, num duelo. O que é o duelo? O duelo era quando dois caras machos iam disputar na bala alguma coisa. E quem é que era o seu desafeto? Era outro Bittencourt, Edmundo Bittencourt. Ele era dono do jornal Correio da Manhã. Sempre os jornalistas levantando fake news para os governantes lindos e maravilhosos. O que ele fez? Ele chamou o Bittencourt e botou na mesa assim, ó. Cara, vamos para aquela praia deserta lá. Nós vamos dar 6 passos ou 11 passos, não me lembro bem, e nós vamos virar e meter bala, um em cada um. Aquela praia deserta, no início do século XX, era hoje Ipanema, no Rio de Janeiro, que era a capital federal. Só que, claro, né, meus amigos, Pinheiro Machado já tinha participado de revolução e guerra. É claro que ele tentou tirar proveito daquilo e não sujar mais sua imagem. Imaginem só, sujar a imagem e imaginar. Tu pega e tu mata um cara mesmo que seja num duelo para salvar a tua honra. Não, ele simplesmente humilhou o cara. Ele sacou a arma primeiro que o cara e ainda deu um tiro na bunda do cara. Isso aí tá registrado nos anais da história do Brasil, mesmo nossa página aqui, nosso canal, sendo uma história do Rio Grande do Sul, mas como tu não vai poder falar do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul também é do Brasil. Teve mais outras coisinhas sobre esse enfrentamento dos dois, mas não vamos chegar a pormenores. Outro desafeto seu era o famoso Rui Barbosa, a Águia de Aia. Não sei por que ele recebeu esse nome, não é? Essa condecoração de Águia de Aia. Eu acho que é porque ele falava muito empoladamente o português que a maioria das pessoas não entendiam. Em contraponto, ele denegria a imagem do Pinheiro Machado, chamando de quero-quero dos Pampas. Mas dentre esses confrontos, nada eram do que embates de discursos no Senado Federal. Ou seja, ele fez um discurso aqui muito legal e perguntou para Rui Barbosa: onde o senhor estava a defender a República quando esta sofreu o seu primeiro golpe? Eu estava de armas em punho, dormindo ao relento nos campos do meu amado Rio Grande. Claro, eu dei uma certa aura de tragédia e dramaticidade, mas ele falou não nessas palavras, referindo-se de quando ele foi defender aqui os interesses de Júlio de Castilhos e quando foi defender os interesses do então presidente, que não era presidente, Floriano Peixoto, de 1893 até 1895.